Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências de vida e também experiências profissionais. E olha que prosa nós vamos ter hoje. O tema é inovação em logística, soluções tecnológicas em foco. A inovação em logística tem sido uma força motriz essencial para aprimorar a eficiência e a competitividade nas cadeias de suprimentos modernas. Com o título Inovação em Logística, Soluções Tecnológicas em Foco, vislumbramos um cenário repleto de avanços tecnológicos que revolucionam essa indústria. O uso de tecnologias como inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas está otimizando o gerenciamento de estoques, rastreamento de cargas em tempo real e aprimorando as rotas de transporte. Além disso, os veículos autônomos e os drones de entrega estão se tornando uma realidade cada vez mais presente, reduzindo custos operacionais e tempo de entrega. A aplicação de sistemas de análise preditiva permite identificar padrões e tomar decisões estratégicas com base em dados, antecipando problemas e mitigando riscos. A logística verde, com o uso de veículos elétricos e práticas sustentáveis, também ganha espaço e contribui para a redução do impacto ambiental. A inovação em logística através de soluções tecnológicas em destaque promete transformar radicalmente a forma como empresas conduzem suas operações, promovendo maior eficiência, redução de custos e um atendimento mais ágil e personalizado às demandas dos clientes. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Paulo Saez. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo Paulo, meu xará. Paulo, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Opa, obrigado, né? Em primeiro lugar, obrigado aí por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da experiência, do conhecimento que a gente adquiriu aí, né, ao longo do tempo com esse público que é incrível aí da Prosa Convertar. Que bacana, meu caro. E antes de nós entrarmos aí para prosearmos sobre esse assunto de inovação, de tecnologia, soluções em logística, quem é o Paulo? Bom, o Paulo é um profissional de TI, um desenvolvedor de sistemas, né? Gosto de me qualificar assim como um analista de sistemas, desenvolvedor de sistemas, e começou quando eu tinha 18 anos nesse mercado. Então, já são 37 anos de desenvolvimento de sistemas. Trabalhei em diversas empresas, indústrias nacionais, multinacionais, em um operador logístico durante muito tempo. Fui diretor de tecnologia nesse operador logístico. E desde 2015, estou aqui com a Steel, desenvolvendo soluções de TI aplicada à logística, bem dentro desse contexto que é o nosso tema de hoje, aqui, inovação, tecnologia, uso de tecnologia na logística. Bacana, meu caro, legal demais. E aí eu já vou lembrando o pessoal, viu, Paulo, para se inscrever no canal, para curtir aí a nossa prosa, botar um joinha e acionar também aí a notificação, porque muitas são as prosas que são colocadas aqui, e se não acionar a notificação, não fica sabendo que nós colocamos as prosas. Paulo, vamos contextualizar um pouco esse tema, que eu acho que é um tema fantástico, e nós estamos vendo aí na sua telinha o OK Entrega, né? Também você pode falar aí o que faz o OK Entrega. Então, lá em 2015, quando eu e o Leandro Busquim, que é o meu sócio, nós resolvemos criar a Steel Soluções, nós identificamos no mercado uma necessidade de gerenciar as entregas sem gerenciar veículos, né? Então, nós identificamos que haviam muitas soluções de mercado, soluções que faziam gestão dos veículos, mas com um foco menor na gestão das entregas. Então, fizemos um trabalho nesse sentido, de começar com um cliente, na época, Sherwin Williams, que é o nosso primeiro cliente, e desenvolvemos um aplicativo para fazer essa gestão de entrega, né? A partir daí, essa solução foi crescendo, 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 e hoje nós temos uma torre de controle que gerencia todos os modais, todos os tipos de frete,
e com um grande diferencial, que é o comprovante de entrega digital. Então, a gente, através do nosso aplicativo, capturamos a imagem da entrega, o comprovante de entrega lá no ato da entrega, e depois levamos isso para o nosso back-end, e lá no nosso back-end, com o uso de inteligência artificial de OCR, nós validamos essa imagem. Depois, essa imagem também é validada, tem uma validação humana, uma a uma, então nós garantimos a qualidade de 100% das nossas imagens, e aí conseguimos transformar, junto com o nosso parceiro, que é a Image One, num processo chamado de trasladação do documento, ou seja, trazer o documento do meio físico, papel, para o meio digital, por isso trasladação, né? Estamos trazendo de um lado para o outro esse documento. Nós conseguimos transformar essa imagem do documento, do comprovante de entrega, num documento digital com validade legal. Então, esse é a grande transformação aí que a gente consegue fazer. E aí, todo aquele processo que a gente cansou de ver, né, que era uma coisa que, para mim, muito enfadonha, que era pegar o comprovante e devolver lá no ponto de origem, no ponto de embarque da mercadoria, a gente consegue abolir isso tudo, transformando aquele último elo que ainda era físico na gestão da entrega na logística, num elo digital também, né? Um documento digital com valor legal. Que bacana, sensacional. E aí a pergunta que fica para mim, hoje nós falamos muito de tecnologia e de inovação, e logicamente a tecnologia ela conquistou um espaço importante dentro das organizações, no mundo da logística e supply chain não é diferente, e eu gostaria de explorar um pouquinho contigo esse lado de qual é o objetivo da inovação na logística no cenário de hoje. Mais do que dizer qual é o objetivo, que é alguma coisa interessante também, mas é qual a importância, né, da tecnologia nesse cenário da logística, o Paulo. Olha, no meu entendimento hoje, o uso da tecnologia é que permite que você tenha um nível de serviço adequado para os seus clientes, né? E há um custo que faça sentido para a operação. Então, o uso da tecnologia não é só, vou comprar um equipamento mais moderno possível porque eu quero ter um equipamento mais moderno possível, né? Não preciso ter o celular da última geração. Mas é um uso de tecnologia que está associado à estratégia de negócio. Aonde que essa empresa quer chegar? Que nível de serviço que ela quer ter? Quais são os seus objetivos em termos de custo logístico, né? E a nossa solução, o que entrega, auxilia muito os nossos clientes nesse sentido. De quê? De fazer com que eles possam medir o seu nível de serviço, o nível de serviço dos seus parceiros, das suas transportadoras, e acompanhar o seu custo dentro daquilo que é o esperado pela estratégia de negócio. Então, é o uso da tecnologia para atingir os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, acho que é esse o desafio maior que ainda existe. Que legal, muito bacana, o Paulo. E aí tem uma perspectiva interessante. Hoje se fala muito em vários tipos de tecnologia, se fala em transformação digital, se fala inclusive em inteligência artificial, né? Hoje é um tema que está sendo muito utilizado, muito explorado. Se fala em veículo autônomo, em robótica, em automação, tem tanta coisa acontecendo. Na sua visão, o Paulo, quais são as tecnologias que são as grandes impulsionadoras aí da inovação na logística? Olha, eu entendo todos esses pontos, acho que a maioria deles estarão conosco a médio e longo prazo, né? Mas nós, como uma empresa de tecnologia aplicada, vamos colocar assim, não só de inovação, não só daquilo que é o futuro de visionário, né? Mas é o que eu tenho agora que faz sentido agora para colocar na minha aplicação hoje, né? Então, nós hoje já conseguimos fazer uso de inteligência artificial de OCRs, né, dentro da nossa solução. Usamos os aplicativos mobile, então temos o aplicativo mobile tanto para Android quanto para iOS, e utilizamos tecnologias que não são as mais inovadoras, como banco de dados e linguagens de programação, que fazem o desenvolvimento da nossa solução, tá? Mas, como eu disse, tudo isso focado o quê? Que faça sentido dentro da sua estratégia de negócio e que vai te trazer benefícios reais, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo. Há uns 10 anos, 15 anos atrás, se falava muito em RFID, né? RFID para cá, para lá, tal. Muitos projetos aconteceram, mas
pouco uso prático dessa tecnologia até hoje, né? Assim como a gente fala também muito em logística 4.0, já há muito tempo, 10, 15 anos, se fala em logística 4.0, e eu sempre brinco aqui com o meu sócio que quando a gente vai para o mundo real, a gente deve estar numa logística 2.0, 2.1 ali, esse é o nosso mundo real. Então, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, entender que a tecnologia vai nos levar para um caminho lá na frente muito interessante, mas o que eu faço agora? Eu como empresário, eu como gestor de logística, como gestor de supply chain, o que eu vou comprar que está pronto e que vai se adequar à minha realidade de hoje e vai me trazer um benefício agora, né? Só uma inovação pela inovação. Que legal, eu gostei muito do que você falou, Paulo, porque esse é inclusive um mote que eu utilizo bastante, ou seja, mesmo aqui no canal, né, na Prós Convertalha, mostrar um pouco da realidade futura, ou seja, uma projeção do que pode acontecer, porque muita coisa está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e é real, talvez ainda não seja aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo é esse lado que você está falando, ou seja, tem gente falando já da logística 5.0, né? A gente nem implantou 4.0, né? A gente está falando 5.0, e muitas empresas acontece exatamente o que você está falando nesse grau de maturidade de 2.0, ou seja, eu acho que uma coisa é conhecer o que está acontecendo, qual é a tendência, qual é o futuro e tudo isso, mas ter o pé no chão, não é tecnologia pela tecnologia. E aí vem uma pergunta que se atrela basicamente a isso que você falou: como que a inovação em logística pode contribuir com o desempenho de uma organização, Paulo? Eu acho que é exatamente o ponto de se ligar à estratégia de negócio, né? Nós percebemos lá em 2017 que tinha um movimento de alguns embarcadores pela primarização do transporte, por diversos motivos, tá? E o principal deles, custo de frete, tá? Então, hoje, eu percebi, por exemplo, que nos nossos clientes, que quando começaram conosco, utilizavam lá 40, 50 transportadoras, eu tenho alguns exemplos de clientes que tinham esse perfil operacional lá no passado, em 2017, 2016, hoje fazem uso de 200, 250 transportadoras. Aí você poderia me perguntar, mas a operação deles cresceu 5 vezes ou ampliou tanto? Não, não é isso. Eles partiram para um perfil de fornecedor de transporte diferente, menor. Então, eles trabalham com transportadoras que muitas vezes são MEIs, né? E por que eles fizeram isso? Por quê? O produto deles não suportava mais um custo de frete alto, e eles tinham que buscar alternativas, e uma das alternativas que esses clientes encontraram foi de contratar diretamente o autônomo, de contratar diretamente o prestador de serviço lá menorzinho. Tá? E quando você faz isso, o que acontece? Você traz complexidade para a sua gestão. Porque se antes você falava com 30, com 40 fornecedores, agora você vai falar com 200 fornecedores. E você precisa do quê? Você precisa de uma ferramenta aí que a tecnologia faz a diferença, que te permita gerenciar esses 200, porque a sua complexidade de gestão aumentou, com a mesma performance, com a mesma qualidade de quando você tinha poucos e bons fornecedores. E você vai ter fornecedores bons, mas menores e numa quantidade muito maior. Então, a tecnologia ela vai te prover uma solução, né? E vai te permitir fazer essa gestão da mesma forma, com o mesmo tamanho de equipe que você tinha antes para fazer 30, 40 transportadoras, porque senão você vai fazer só uma troca de custo, né? Vai deixar de ter custo com a transportadora e vai passar a ter custo interno. Então, acho que esse foi um grande benefício que a gente conseguiu levar para os nossos clientes. Maravilha, muito bom. Paulo, é o que eu sempre digo quando nós chegamos nesse ponto aqui. Passa voando a prosa com Bertalha. E nós já estamos aqui terminando o primeiro tempo da prosa. Eu vou fazer o seguinte, Paulo, eu vou te convidar para tomar um café, uma água. Vamos Tá escutar aí bom, o canto da corujinha e nós vamos para o segundo tempo da nossa prosa. Pode ser, tá Paulo? bom. Pode. Obrigado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e o meu xará Paulo, Paulo Roberto também, xará duplo, né? Paulo, bacana demais a nossa prosa aqui, vamos explorar um pouquinho mais, e uma das perguntas que eu teria para você é a seguinte: hoje nós falamos muito de experiência do cliente, o cliente que demanda, o cliente que exige, portanto, aí fica o contexto da tecnologia e de que forma que essas soluções tecnológicas elas podem melhorar o atendimento a essas necessidades dos clientes, Paulo? Você tocou num ponto muito interessante. Isso me
me provoca desde lá de quando eu comecei a estudar os primeiros cursos de informática, em tecnologia da informação e técnicas de desenvolvimento de sistemas. Eu sempre achei uma postura muito passiva do TI, esperando, né, que o cliente passasse a lista de todos os requisitos, né, para que depois você desenvolvesse aquilo que ele te pediu. E vi ao longo da minha carreira muita coisa sendo feita, algumas coisas boas, mas muita coisa errada, né? Muita coisa que não foi tão boa assim, porque havia um descolamento muito grande entre o que o cliente pedia e o entendimento daquele profissional de TI. Tá? Como isso me incomodava demais, lá ainda no meados da década de 90, eu fui fazer um curso de administração de empresas. Eu preciso me aproximar mais desse meu cliente, eu preciso entender do negócio dele. Quando ele falar uma coisa, eu tenho que entender do que ele está falando, e eu não posso perguntar tudo para ele, eu não posso esperar que esse cliente me fale tudo que ele precisa. E quando eu vou no médico, eu não sento lá no médico e eu falo para ele o que eu preciso e ele me receita aquilo que eu disse que eu precisava. Então, por que o profissional de TI tem que ter essa postura? Então, isso me incomodava demais. E aí comecei a ver que deu resultado, né? Fiz esse curso, me aproximei mais, procurar entender mais nas áreas de negócio e fui me especializando. Por isso que eu me especializei tanto em logística, que quando eu fui criar o Que Entrega, falei, olha, nós vamos ter uma empresa de TI, mas é uma empresa de TI para logística. Nós não fazemos hoje sistemas para outras coisas. Por quê? No nosso entendimento, quando nós nos deparamos com um cliente, nós queremos debruçar junto com esse cliente diante do problema e criarmos a solução junto com esse cliente e não esperarmos dele que ele faça toda a lista de requisitos que ele precisa para que a gente metodologicamente, pura e simplesmente, né, façamos como se fôssemos robôs o desenho da solução e entregamos para ele. Não é esse o nosso método de trabalho. A gente costuma ouvir o cliente, claro, entender as dores dele e não esperar que ele fale como é que ele quer a casa dele. Aí nós somos os arquitetos, né? Fazendo analogia novamente, né? Nós somos os arquitetos. A gente vai falar para ele, olha, você precisa de quê? Tua família tem 4 pessoas, você é casado, tem um filho, uma filha, então ó, a sua casa vai ter tantos cômodos, os quartos vão ser assim, a sua família é uma família que gosta de se reunir aonde? Na cozinha, na sala, na varanda. Então, aonde que a gente vai investir mais nessa sua casa? E aí vamos entregar uma casa que tenha os requisitos que ele quer, mas quem entende de desenvolver a casa, quem entende de fazer o projeto da casa é a nossa equipe. Bacana, Então, bacana. eu acho que esse é um grande diferencial da OK Entrega. Então, o que a gente percebe como resultado final, Paulo? As nossas implementações costumam ser mais rápidas, né? E a gente consegue ter uma curva um ramp-up do sistema, né? Uma curva de utilização do sistema muito mais rápida também, muito mais acelerada. Então, a gente consegue entregar em menos tempo, porque a gente tem uma fase de entendimento do problema mais ajustada, menor, né? E mais assertiva. E depois, quando a gente entrega, poucas idas e vindas. Poucas vezes a gente tem que refazer, reconstruir, e isso dá um ganho no projeto como um todo muito grande. Que legal, eu gosto muito dessa perspectiva e dessa orientação às necessidades dos clientes, né? A demanda do cliente e esse entendimento mais proativo do que propriamente reativo. Muito legal isso. E aí vem meu outro ponto. Você chegou a mencionar lá no início, principalmente quando você falou da OK Entrega, algumas das tarefas, dos trabalhos que você faz aí e o atendimento a algumas necessidades de negócio. E um outro ponto que hoje é muito comentado, o Paulo, é sobre a parte de rastreabilidade e a parte de transparência, né? Eu vou usar, inclusive, outra palavrinha aqui, que para mim é essencial, que é a visibilidade. Ou seja, eu preciso saber o que está acontecendo na minha cadeia de abastecimento, né? Como que a tecnologia ela está sendo usada nesse sentido? Porque teve um dado momento em que a palavra visibilidade, visibilidade, né? Qualquer coisa que você lia em espanhol, em inglês, né? Aparecia essas palavras ou essa palavra, né?
em todo artigo que você lia. Então, olhando pela perspectiva da tecnologia, como que ela está sendo utilizada para melhorar esses elementos e garantir a origem e a integridade dos produtos transportados, o Paulo? E mais do que isso, né? Também atendendo às leis de privacidade, de LGPD. Então, uma série de fatores que entram aí nesse caldeirão aí para você conseguir chegar na solução. As questões trabalhistas, né? Então, a entrega, qual que é o propósito? É gerenciarmos as entregas, termos a visibilidade de quando a entrega acontece ou não, conseguirmos gerenciar as ocorrências durante aquela entrega, mas em nenhum momento nós rastreamos os veículos, tá? Exceto em algumas atividades eventuais, né? E aí o nosso cliente pode escolher quando isso vai acontecer, para onde ele precisa ter um controle mais efetivo. Então, é assim, né? Respeitando todas as configurações aí, principalmente de LGPD e de legislação trabalhista, a gente gerencia as entregas sem ofender essas leis, né? E sem trazer riscos para o embarcador. Né? No modelo onde cada vez mais o serviço de transporte é terceirizado, né? Não faz muito sentido você rastrear ponto a ponto, desde a saída do veículo até a chegada no local final, porque você acaba exercendo um controle sobre esse profissional, motorista, e no final das contas pode te gerar um vínculo trabalhista. Né? Então, até outro dia, eu tive uma conversa com um cliente que foi interessante porque, na visão do gestor de logística, ele queria ter o controle do veículo. Só que o jurídico dele disse assim, ó, se você controlar os veículos, eu não deixo você implementar nenhuma ferramenta. E aí ele queria que a gente é, é, praticamente falasse para o jurídico dele que a gente não ia controlar o veículo, mas que a gente controlasse o veículo. Não dá. Ou você come o bolo, ou você guarda o bolo. Né? Isso Aham. é antigo, não tem como. Ou uma coisa ou outra. Então, a nossa proposta é, sim, termos visibilidade da operação, termos o total controle do que está acontecendo com o produto, garantirmos que a entrega vai ser feita com o produto corretamente, mas, ao mesmo tempo, garantirmos também que não tenha nenhuma ofensa à LGPD, que não crie nenhum vínculo trabalhista, a legislação trabalhista, ou seja, que a empresa faça a gestão sem fazer ingerência, né? Sem fazer aquela gestão que não é possível, que não é permitido ser feita. Perfeito, perfeito, maravilha. E aí tem um outro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa prosa, para o nosso bate-papo, Paulo, que é o seguinte: olhando por todas essas perspectivas, perdão, olhando pela tecnologia, pela inovação, logicamente uma palavra ou uma pergunta ela tem que ser feita, né? Não tem como escapar. Quais são os principais desafios para você implementar qualquer tipo de inovação em logística, com foco em tecnologia, Paulo? Olha, ainda tem, e eu acho que isso nunca vai mudar, é a barreira do ser humano com mudança, né? Então, sempre tem essa coisa. Eu, por incrível que pareça, em 2023, eu ainda escuto muita gente falando assim, mas o motorista não vai querer usar aplicativo. Só que o motorista usa o WhatsApp para falar com a família dele todos os dias. Ou então, o motorista, quando ele está fazendo bico no final de semana, ele trabalha para Uber, para o iFood, para o 99 Táxi, entendeu? Então, assim, eu percebo, e quando a gente vai falar com o motorista diretamente, o bloqueio é mínimo. O que a gente percebe? Ainda tem uma grande resistência, até na cabeça dos gestores, né, de que as coisas precisam ficar do jeito que estão. Então, a gente vai ter sempre essa resistência humana à mudança, né? E nós também somos assim, né? Em casa, né? Hoje eu estava até comentando com o Leandro, nós somos assim porque eu tenho lá um lugar onde eu deixo a minha carteira quando eu chego em casa. Se alguém tira a carteira daquele lugar, me incomoda, né? Por quê? Não é assim? A gente tem umas manias, né? Não é, pode ser até um lugar melhor, mas eu estou acostumado com aquele lugar. Então, É. se colocar a carteira num lugar melhor, eu não vou gostar. E é a mesma coisa na empresa. Às vezes, o que você está querendo é mostrar um jeito melhor de fazer para a pessoa, mas ela está acostumada a fazer daquele jeito e ela se sente incomodada quando você oferece a mudança. Então, a colocar a tecnologia, o maior entrave é esse, é as pessoas aderirem à mudança. Mas quando você leva uma ferramenta que
a auxilia e que ela consegue enxergar que aquela mudança, aquele novo local para a carteira é melhor do que aquele local onde ela guardava a carteira, ali até o dia anterior, ela começa você vai ganhando, né? E uma das coisas que a gente colocou como filosofia no nosso desenvolvimento, a gente consegue praticar isso até hoje, é assim, ó, é que para utilizar o auto-entrega, a gente quer usuários que façam uso dele, que o auto-entrega trabalhe para esse usuário, e não que o usuário trabalhe para o sistema. E por que a gente trouxe essa filosofia para dentro do auto-entrega? Porque nós cansamos de ver ferramentas de mercado, até ERP super conceituados, que você percebe o quê? As pessoas trabalhando para o sistema. Então, a pessoa faz o trabalho dela, entra no sistema e batuca lá, digita um monte de coisa, faz um monte de atividade, o trabalho no sistema é um trabalho, uma tarefa adicional, que não traz ganhos para o que ela faz no dia a dia dela. Né? O que a gente tenta trazer sempre fazendo auto-entrega é, você vai fazer uma atividade no auto-entrega, só que você fazendo aquela atividade no auto-entrega, você vai deixar de fazer coisas operacionais. Você vai deixar de fazer outras coisas. Que nem a história do canhoto, transportadora. Você vai colocar a imagem do canhoto no auto-entrega e o teu embarcador, né, que é o cliente do auto-entrega, vai receber esse canhoto e aí, o que eu vou ganhar com isso? Você não vai ter mais que devolver o canhoto físico para o teu transportador. Opa, peraí, gostei. Em contrapartida também, lembra que você mandava o canhoto físico, o embarcador recebia o canhoto físico, liberava o pagamento do frete dias depois, ou então te devolvia a fatura? Então, vai ser tudo eletrônico. Você vai ganhar tempo com isso. Então, a gente consegue quebrar um pouco desse bloqueio natural à mudança quando a gente leva os benefícios para esse cliente, né? E até para o seu transportador. Acho que esse é o maior desafio aí para você conseguir colocar tecnologia. É você quebrar essa restrição humana à mudança, né? Mostrando e trazendo benefícios reais que vão trazer benefícios ali no dia para ele, né? No seu dia a dia operacional. E não só uma promessa de futuro. Aliás, você trouxe um ponto muito bom aí, viu, Paulo? Que é muitas vezes o fator resistência à mudança está na cabeça de quem está querendo mudar, achando que o outro vai resistir. Esse é um fator interessante, ou seja, quando você fala que o motorista usa o WhatsApp para falar com a família, usa aplicativos diversos como o Uber, como o iFood, ou seja, é mais uma questão de convencimento da administração ou do gestor de que sim, é possível, né? Então, é um pouco da condição de acreditar na estrutura, de acreditar nas pessoas, de dar autonomia a elas e caminhar em frente. Paulo, um outro ponto que eu queria trazer aqui, já olhando pela perspectiva de que nós estamos no final da nossa prosa, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você, olhando pela perspectiva mais de futuro. A gente começou falando de futuro, inclusive, tocando algumas palavras aí, como inteligência artificial e tal, mas o ponto que fica para mim é quais são as expectativas para o futuro da indústria logística, já que você desenvolve aplicativos com a crescente adoção de soluções tecnológicas, porque tem muita coisa acontecendo, tem as startups, né? Ou seja, muita gente desenvolvendo solução e nem todo mundo tendo sucesso. Como é que você enxerga isso, Paulo? Então, eu acho que passa um pouquinho pelo que eu falei lá com relação ao profissional de desenvolvimento de sistemas, né? Eu me preocupei lá ainda na década de 90 a me aproximar dos meus usuários, a me aproximar da área de negócio e a me definir como um profissional de TI aplicado à logística. Eu acho que esse é um bom caminho, tá? Por quê? Porque eu costumo fazer isso com a minha equipe aqui, a minha equipe de desenvolvimento. Eu sempre falo para eles que eles têm que crescer tecnologicamente, têm que crescer em recursos tecnológicos, né? Aprender linguagem de programação, conhecer banco de dados, conhecer ferramentas de desenvolvimento, mas eles também precisam entender do negócio logística. Eles têm que, negócio logística não pode ser uma sopinha de letras que eles não sabem nem o que é. Né? Então, quando ele fala lá POD, quando ele fala IOD, ele tem que saber o que é, ele tem que saber qual é o impacto disso na cadeia, ele tem que entender. Por quê? Quando o cliente falar para ele, ou no suporte, ou no desenvolvimento, usar um termo desse, ele já vai ter a visualização do que o cliente está falando. E isso vai ser muito mais rápido. Então, acho que isso
vai facilitar muito o profissional de TI para que ele se qualifique, para que ele consiga fazer um trabalho bem feito. A outra coisa é aquela coisa do comprometimento. Ainda, eu sou um profissional de TI, tenho 37 anos de mercado, mas ainda vejo muito profissional de TI envolvido, mas pouco comprometido. Ele está na sopa, mas ele não participa daquela sopa. Se o projeto adia, se o projeto não vinga, ele dorme tranquilo naquela noite do mesmo jeito, né? E eu acho que isso a gente tem que parar e a gente tem que repensar essa postura e tem que ter uma participação, um comprometimento maior dentro do projeto, que é de estar envolvido e se as coisas não acontecerem, você perdeu uma noite de sono porque você ficou preocupado com o projeto, entendeu? E querer que aquilo saia da mesma forma que, às vezes, o usuário ou o corpo de gestão da empresa está querendo que o teu cliente, né, no nosso caso, que são os clientes, está querendo fazer para acontecer aquela evolução, né? Então, ainda vejo, infelizmente, muitos profissionais de TI criando barreiras, né? Que às vezes, atrás de metodologias e de processos, tal, criam aqueles bloqueios e deixam a área usuária muito longe, muito distante do que está acontecendo no TI e continuam vivendo o céu de brigadeiro enquanto a operação está pegando fogo. E aí não dá, né? Você tem que estar participando daquele negócio, você tem que estar comprometido com o negócio da empresa. Maravilha. Paulo, meu caro amigo, nós estamos chegando ao final aqui da nossa prosa convertálea, uma prosa fantástica, como eu disse anteriormente, passou voando. Paulo, gratidão enorme pela sua participação aqui e pela sua contribuição na prosa convertálea. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade excelente e estarei sempre disponível aqui para esse assunto, para outros assuntos. Vai ser sempre um grande prazer, professor. Que maravilha, meu amigo. Gratidão enorme ao infinito e além, eu costumo dizer aqui, o Paulo. Sempre. E o que nós fazemos em vida, né, ecoa na eternidade. Um abração para você, Paulo. Abraços, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.